Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Manda Aqui Solidário. Eu quero te dar as boas-vindas, você que está passando aí pela primeira vez, você que já se tornou um telespectador ativo do nosso programa, seja bem-vindo também. Eu sou Carlos Gomes, um dos pastores auxiliares aqui da Igreja do Brasil para Cristo no Manda Aqui. Estamos localizados aqui na Avenida Ultramarino, número 616, no bairro do Lausanne Paulista. E nós somos a Igreja do Brasil para Cristo. A Igreja do Brasil para Cristo, ela tem uma frente social que se divide em alguns braços, que é um trabalho muito bacana. E é sobre isso que o nosso programa fala. Então, eu sempre gosto de lembrar, você que já está acostumado a nos assistir, eu vou te pedir um pouquinho de paciência porque eu vou ser repetitivo, mas eu vou informar aquele que está passando pela primeira vez. Então, Manda Aqui Solidário é um dos programas da nossa grade de programação do Manda Aqui Online. Tá? Essa grade é composta por 5 programas. Eu vou dar um breve resumo de cada um desses programas, porque eles podem ser interessantes para você e você pode assisti-los também. Às segundas-feiras, nós temos o programa Praise, que fala sobre louvor, que é conduzido lá pela Thalita Estevanato, ministra de louvor aqui da nossa igreja. Às terças-feiras você tem aqui o Manda Aqui Solidário. Às quartas-feiras nós temos um culto, que é o culto a tarde da bênção familiar. Tá? Você está convidado a participar se você tem disponibilidade de tempo, né? De repente você é uma dona de casa que corre com os seus afazeres, mas você tem a parte da tarde, aquele tempinho que você pode, né, dar uma saidinha, venha participar, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoada. A nossa pastora Leonor Estevanato é quem ministra nos cultos de quarta-feira. Às quintas-feiras nós temos o MandaCast. O MandaCast é um formato de programa muito descontraído, é muito bacana, difícil você assistir sem dar risada. Os apresentadores são fantásticos, o Lucas Prado e o Dudu Barros, te convido a assistir também, sempre tem um entrevistado diferente, um bate-papo muito bacana. E às sextas-feiras é um programa voltado para a família, especificamente para casais. O pastor Toninho e a sua esposa Catinha, eles fazem o programa chamado Aliança de Amor. Recomendo, viu? Recomendo. Então, não deixe de assistir. Você está aí com o benefício da internet, de você poder assistir no YouTube, nas nossas redes sociais, então não fica preso, né, à questão de dia e de horário. Então, eu te convido a assistir, tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Bom, o programa Manda Aqui Solidário, ele tem por finalidade divulgar o que a igreja faz na área social / solidária, tem o objetivo de incentivar outras pessoas, outras instituições a fazer também, e tem como terceiro objetivo também angariar doações para sustentar os trabalhos que nós fazemos. Que forma que você pode se envolver com isso? Você pode se envolver na questão de ser um multiplicador, vou chamar assim, desse trabalho. Você pode tomar como base aquilo que nós fazemos e adequar para a sua comunidade, adequar para o lugar onde você vai fazer. Você pode, como voluntário também, ser um voluntário não só aqui com a gente, que aliás vai ser um prazer te receber, mas você pode ser voluntário em outras instituições também. Você pode dispor do seu tempo, do seu dom, dos seus talentos, para poder ajudar outras pessoas, especialmente aquelas que são mais necessitadas. Então, quando nós falamos do Manda Aqui Solidário, ele tem essa proposta de te incentivar a fazer, de te incentivar a promover e, de alguma forma, fazer parte de tudo isso. É uma coisa muito interessante, esses trabalhos, com outros nomes, com outros formatos, eles sempre existiram, né? Foi feito, como é feito até hoje, pela Igreja Católica, é feito pelos centros espíritas, ou seja, tem uma série de grupos, uma série de religiões que fazem esse trabalho solidário. Isso sempre aconteceu, isso sempre existiu. De algum tempo para cá, esses trabalhos eles ganharam corpo e receberam até um outro nome, é chamado de terceiro setor. Vou te dar uma informação. Você sabia que quando você entrega o seu currículo
em uma empresa, entrega através do correio eletrônico, tá? Não pensa que... Quando você entrega o seu currículo numa empresa, se você mencionar no currículo que você faz algum trabalho social, você ganha pontos com isso, sabia? Isso é muito bacana. Agora, não vai colocar também só porque eu te falei isso, não, tá? Vamos fazer o trabalho, depois você coloca no currículo, tá? Então, o trabalho social é um trabalho importantíssimo, é você poder amparar pessoas, é você poder dividir com as pessoas um pouco daquilo que você tem, daquilo que você recebeu de Deus, e de você ser parte integrante, né? Nós sabemos que muitas instituições fazem trabalhos assim. E essas instituições, elas acabam assumindo uma responsabilidade que não é delas. A responsabilidade é do governo. Só que, infelizmente, o nosso governo, como muitos governos, eles não cumprem o seu papel de fato. E por isso existe a necessidade do terceiro setor vir e suprir essas necessidades. Mas independente de qualquer coisa, tá? Eu te convido a você assistir com muita atenção aquilo que a gente vai falar aqui hoje, aquilo que a gente vai compartilhar hoje. E se você sentir o desejo de conhecer de perto, de fazer parte, mesmo que seja sem compromisso, você pode fazer isso. No final nós vamos colocar as nossas redes sociais aí, você pode entrar em contato conosco e pode participar também de forma voluntária, no sentido esporádico, ou até mesmo você fazer parte do grupo com a gente. Te convido, tá bom? Bom, chega de falar, né? Agora a gente vai conversar. Na semana passada nós recebemos aqui uma irmã querida nossa aqui da igreja, que é a Silmara Costa, e ela tem uma bagagem bem interessante, né? No trabalho ministerial, que é o que a gente denomina aqui, né? O trabalho que é feito na igreja, que é para o reino, e também na sua vida secular. E como ela tem muita bagagem, não coube no programa da semana passada, então a gente deixou um pouco para o programa dessa semana, né? Então, recebo aqui a Silmara mais uma vez, seja bem-vinda mais uma vez, Silmara. Obrigada, pastor. Que Deus te abençoe e te fortaleça sempre. Amém. Vendo o senhor apresentar aí, eu percebi o quanto nós servimos numa igreja que serve, né? E que gosta de servir. Quantas coisas essa igreja faz, né? É verdade, é muito bom, né? A gente se envolver. Você sabe que eu não vou me lembrar de cabeça agora, mas na igreja nós temos mais de 100 ministérios catalogados. Não sei exatamente quantos são, mas tem muitos ministérios catalogados, né? Então, às vezes, as pessoas entram numa igreja como a nossa, né? Que considerada uma igreja de médio porte, né, mais de 1000 membros, às vezes ela olha assim e fala, aqui não precisam de mim, não tem nada para eu fazer, olha que tamanho de igreja e tal. Não, tem coisa para fazer sim. Abre os olhos, né? Abre os olhos que tem. É verdade. Mas tá bom. Ô Sil, pra gente dar continuidade àquilo que a gente começou a falar na semana passada, antes disso eu queria só que você desse um resumo, né, rapidinho de quem você é, de onde você veio, por que você veio, para aqueles que não te conhecem ainda. Tá certo. Meu nome é Silmara, eu sou mãe de 2 filhos, avó de 3 netinhos lindos, tenho 49 anos. Minha conversão aconteceu há 4 anos atrás, né? Em 2019, então há 3 anos eu desci as águas, a melhor escolha da minha vida. Hoje eu atuo profissionalmente como orientadora educacional no Senai, né? Há 10 anos eu estou nessa instituição, mas há 4 é que eu descobri que eu tenho um propósito lá. Antes era apenas o meu trabalho. Seria lá só para fazer o seu trabalho, ganhar o seu dinheiro e acabou. Exatamente, exatamente. E viver de forma egoísta, né? Hoje os meus recursos servem à minha vida particular, mas também servem ao reino de Deus. Glória a Deus por isso. Amém. Amém. Ô Sil, você é membro do GEAS, né? Você ajuda a gente na liderança, trabalha na coordenação, na parte logística, de organização. E eu olho para as suas capacitações, eu vou chamar assim, e eu vejo quanto Deus é maravilhoso, né? O GEAS existe há 9 anos, esse é o 9º ano do GEAS. E nós sempre fizemos as coisas de forma assim, precisa fazer, vamos lá fazer. Precisa fazer, vamos lá fazer. Apesar de eu conhecer um pouco sobre as questões de planejamento e execução, mas a gente sempre fez meio que a toque da necessidade, né? E a gente foi fazendo, E quando você chegou para trabalhar com a gente, você trouxe um ganho muito grande de uma visão diferente, óbvio, por conta da sua atuação profissional, né? Mas a questão da organização, né? Isso é muito importante. E por que eu estou dizendo isso?
não é só para puxar a brasa para a sua sardinha, né? Mas é para dizer para você que está nos assistindo que, seja qual for a sua área de atuação, você sempre pode contribuir, você sempre pode colaborar, né? Saiba que aquilo que você faz, a sua profissão, o seu dom, o seu ofício, não é por acaso, não é por acaso. Serve sim para você ir lá, fazer e trazer o seu dinheiro para casa, como eu disse, de forma honesta. Isso está perfeito, isso não está errado. Só que além disso, você pode servir outras pessoas, você pode compartilhar daquilo que você faz, daquilo que você sabe. Eu vi uma vez que, falando de curva de aprendizagem, você sabe disso obviamente melhor do que eu, aliás eu não sei nada sobre isso, eu li uma vez que assim, que quando você lê alguma coisa, eu não vou lembrar dos percentuais, mas quando você lê alguma coisa, você aprende tipo 20%. Quando você estuda alguma coisa, você aprende 40%. Agora, quando você ensina alguma coisa, você aprende 95%. Consolida o aprendizado. Consolida o aprendizado, né? Então, para você que está nos assistindo, eu quero fazer esse desafio para você, seja qual for a sua área de atuação. Se disponha a fazer alguma coisa, ou aqui ou em outro lugar. Se disponha a ajudar, se disponha a ensinar uma pessoa a fazer alguma coisa que ela não sabe. O prazer que você vai sentir de ser útil é muito grande. E você não sabe onde aquela pessoa pode chegar, o que vai dar na vida daquela pessoa, né? É verdade. Então, com isso, eu quero dizer que... apresentando a Silmara, né? A Silmara faz parte da coordenação, a Silmara faz parte da liderança do GEAS e que é responsável por um dos grupos que sai às ruas de noite, de madrugada. Mas, pastor, ela é uma mulher? Ela faz. Mas, pastor, como? Ela faz. Por quê? Porque ela tem o desejo de fazer. Porque ela tem a disponibilidade e, acima de tudo isso, tem a graça de Deus, né? Amém. Tem o poder de Deus que olha para aquilo que a gente quer fazer e nos ajuda, porque a gente sem Ele não pode fazer nada, né? É verdade. Sabe que sobre isso eu até queria contar um testemunho bem pequenininho, rapidinho, mas que é muito importante nesse processo. O senhor falou que a minha prática de trabalho, né, me ajuda na questão organizativa. E aí, há um ano, o senhor me convidou para cuidar do financeiro do GEAS, né, organizar numa planilha lá, cuidar da parte financeira, que é muito importante e que é o que vai validar as ações do GEAS, porque a gente não consegue fazer nada se não tiver dinheiro. Sim. Ninguém faz churrasco se não tiver carne, e se não tiver dinheiro, ninguém compra carne, né? E aí, no começo da pandemia, foi no dia 4 de abril, eu me vi abrindo lá o aplicativo do banco para saber quanto eu tinha recebido de salário. E assim, não tenho vergonha em dizer, eu recebi R$54. E tinha uma fila de boletos para pagar ao longo do mês. E eu estava afastada do trabalho, porque a empresa colocou todo mundo em home office, primeiro em férias, férias não remuneradas e home office na sequência. E eu não sabia o que fazer. Eu peguei meu notebook, abri lá uma planilha de Excel e confesso, eu não sei fazer conta. Eu não sei fazer conta. Mas o Excel conversa com a gente, então eu fui colocando lá água, luz, condomínio, apartamento. Fui colocando e conversando com Deus. E colocando assim a minha vida diante do Senhor, porque com R$54 eu não ia até a esquina, assim, né? Não pagaria nada. Aquele processo durou um dia inteiro, porque eu estava trancada sozinha dentro de casa, no meio de uma pandemia, não tinha por que sair nem podia, com um problema financeiro desse. Então aquilo demorou realmente um dia. Eu parava, ia aos pés do Senhor, às vezes chorava, às vezes me desesperava, voltava para aquela planilha de novo. No final do dia, eu tinha estruturado uma planilha que me permitiu ver um orçamento. E nem era aquela a minha intenção, eu nem sabia, volto a dizer, eu nem sei fazer conta. Nem sabia, mas aquilo me fez enxergar qual era a minha dívida, qual era a minha despesa, qual era a minha receita, né? E foi muito bom, porque eu fui seguindo os passos daquela planilha que foi estabelecida ali pelo Senhor, não por mim, porque e aquilo me ajudou a, em 2 anos, organizar a minha vida financeira. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma vida financeira organizada. Glória né? a Deus. Tenho problemas como todo mundo, mas tenho uma vida organizada. E no meio desse processo, o Senhor me chamou para organizar lá os recursos do GEAS, né?
E eu orei ao Senhor, mas assim, na minha oração eu falei, Senhor, o Senhor sabe que eu não sei. O Senhor sabe que eu não sei. Mas o Senhor dá graça em tudo, Sim. né? E assim, tenho conseguido, né, organizar essa parte, acho que com os poucos recursos, com o pouco conhecimento que eu tenho, não tenho tantos conhecimentos assim, mas eu acho que tem contribuído para o ministério. Mas tudo isso para dizer que antes o Senhor trata a gente, né, para servir. Então, certamente, se alguém está passando aí em casa, né, quem está assistindo esse programa está passando por uma situação de dificuldade, não vê saída, não vê solução, né, está esperando uma resposta do Senhor, é o Senhor, né, sendo o nosso professor ali no momento da prova, em silêncio, olhando a gente passar por aquilo, fazer aquilo, porque a gente precisa aprender, né, Sim. precisa testar os nossos conhecimentos, né, aquilo que Ele preparou a gente para fazer. E aí depois a bênção vem, né? É certo que vem, o Senhor não nos deixa sozinhos, ouve as nossas orações. E aí vem acontecendo. E para mim também é muito gratificante cuidar dessa parte, saber que pouco a pouco eu venho adquirindo um ou outro conhecimento que agrega, né, para o ministério. Então, para mim tem sido muito bom. Então, esse é o testemunho de 2 anos, testemunho financeiro. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor, Ele nos ensina na prática mesmo, né? Você passa pela situação e depois você aprende, né? É verdade, é verdade. Tá certo. Ô Sil, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão das ações de rua, né? O que você trouxe pra gente aí? Então, tem fotos aí para acompanhar. O momento da ação de rua é muito importante, né, pastor? Porque todo o processo do trabalho do GEAS foi feito, de captação de recursos, de preparação das sopas, de montar uma equipe, né, formar uma equipe. Todas essas pessoas que estão aí na foto são pessoas que deixaram suas famílias, seus afazeres, mas por amor a Deus e ao reino de Deus estão ali disponíveis num horário, muitas vezes tarde da noite, com muito frio, garoa, mas estão ali para servir ao Senhor e levar a palavra de Deus para as pessoas que estão na rua, em situação de rua, né? E nós encontramos várias situações lá na rua, né? Situações que fazem a gente refletir assim, meu Deus, eu tenho tudo. Verdade. Eu não preciso de nada, porque em tudo o Senhor me sustenta, né? Uma vez numa dessas saídas, nós encontramos uma moça que estava com a filhinha dela de 2 anos na rua. Ela estava usando crack, estava bastante, né, desnorteada pela droga, e a filhinha estava lá. E a gente levou a sopa para ela, começamos a conversar, e ela estava muito desnorteada pela droga. E a sopa vai quentinha, né? Porque precisa sair quentinha, porque nós atravessamos a madrugada entregando aquela sopa. Então, para que as pessoas recebam um alimento bom, quentinho. E ela foi oferecer essa sopa para a criança de 2 anos. Colocou a colher na boca da criança e um pedacinho de batata ficou na língua daquela criança. E ela berrava de dor, né? E aí a gente não sabia o que estava acontecendo. Eu vi que era um pedacinho de batata que ficou, enfiei o dedo na boca da criança, assim, né? Do jeito que estava. E aí a criança foi se acalmando aos poucos, mas ela tinha queimado a boca, né? Estou citando isso porque são várias as situações que nós encontramos e não é só o simples fato de entregar a sopa e nem de forma sistemática, muito endurecida, meio que como obrigação, entregar a palavra de Deus. Não, é praticar o Evangelho, né? É olhar a necessidade que se apresenta ali naquele momento. E as necessidades são várias, né? Elas acontecem à medida que o trabalho vai evoluindo noite adentro, né? Então, enfim, são muitas as coisas que acontecem nesse momento da entrega da sopa. Nós encontramos pessoas que estão na rua há muito tempo. Esse rapaz aí, o nome dele eu não me lembro, mas o apelido é Power. José Rodrigues. José Rodrigues. Uma vez nós fomos entregar sopa e a gente cantou parabéns para ele na rua, porque ele estava feliz. Aquele dia ele tinha feito barba e era o aniversário dele. E ele estava muito feliz aquele dia, né? Veja que pequenas coisas
ainda são importantes para essas certeza. pessoas, ainda que elas estejam nessa situação de rua. E ele é uma pessoa que trabalhou num grande banco na área da tecnologia. A filha dele foi membro da nossa igreja também, né? Mas infelizmente ele seguiu por outro caminho. Ele já foi atendido várias vezes pela nossa igreja, é atendido ainda hoje, porque, né, ele vive num ponto fixo ali da Rua Voluntários, da Voluntários da Pátria. Então, sempre quando nós saímos para a ação, ele está por ali. Às vezes consciente, às vezes embriagado, mas está sempre por ali. E isso faz muitos anos, viu, Sil? Eu não vou lembrar com precisão, mas pelo menos 7 anos que a gente conhece ele ali, naquele lugar onde ele fica hoje. Antigamente ficava do outro lado da rua, na Avenida Santa Inês, e está lá, nessa situação. É muito triste, porque é uma pessoa muito inteligente. Sim. Ele fala muito bem, né? Ele tem conhecimento das coisas, mas é a entrega da vida para as drogas, né? Para o domínio de Satanás aqui. Você sabe que às vezes, se alguém fala assim, poxa, mas vocês estão insistindo muito, a pessoa não quer, deixa a pessoa para lá, né? E eu não consigo pensar dessa forma, sabe? Eu não consigo, porque assim, quando eu penso em desistir de alguém, eu me lembro, né? Quantas vezes será que Deus esperou que eu fosse e eu não fui? E Ele não desistiu de mim. Então eu não tenho direito de desistir das pessoas também, né? É óbvio que a gente não vai incentivar, compactuar com aquilo que a pessoa faz e tal, mas a gente vai ali para atender uma necessidade fisiológica. Fisiológica está errado, né? Fisiológica é quando sai, né? Mas também é, né? Mas enfim, a gente vai ali para matar a fome dessa pessoa. Sim. Independente dele querer ou não, até porque a gente não faz distinção nenhuma, a gente atende a pessoa que está na rua, né? Então é complicado, né? Isso que você falou é importante, porque assim, às vezes as pessoas pensam que quem está em situação de rua é só aquele que não tem dinheiro, é mendigo, não tem família, não tem nada. E não é assim. Tem muitos fatores que levam a pessoa para a rua, né? É verdade. Então, no caso dele, por exemplo, como você falou, trabalhou num grande banco, era praticante de esporte, andava de skate, né? Mas, infelizmente, num determinado momento da vida dele ali, ele teve algum problema e não teve, muitas vezes, força para se levantar, ou às vezes a própria vontade, né? É verdade, pastor. Sabe que no culto do dia 3 de julho, pela manhã, o pastor falou uma palavra que assim entrou no meu coração e que é muito importante, né? Escolha. Ele usou essa palavra, escolha. E talvez o que diferencia nós que estamos aqui dessas pessoas que estão na rua é a escolha. É verdade. Né? Porque todos somos criaturas de Deus, alguns são filhos, né? Os que escolheram crer nele são filhos, mas as nossas escolhas ainda mediam espírito e carne, né? Então, que caminho que eu vou escolher? E eu tenho todos os dias que fazer boas escolhas, todos os dias, porque para cair é muito fácil, né? É mais fácil a gente chutar uma muretinha que está sendo construída do que construir essa muretinha. Com certeza, né? Então, com certeza. A gente precisa todos os dias lembrar disso, da nossa dependência do Senhor. E que nós estamos entregues a um mundo que nos seduz, né? Nos seduz o tempo todo. E às vezes até nos leva a pecar, porque nós internamente entendemos que as nossas escolhas são boas e não enxergamos o pecado. Sabe que eu tenho, lendo o livro de Jó, estou lendo o livro de Jó agora, e eu tenho praticado isso nas minhas orações. Pedir perdão para o Senhor, até dos pecados que eu não enxergo como pecado. Porque a gente peca, né? Sim. Assim, não somos santos, né? Mas também não devemos viver dominados pelo pecado. Então, precisamos pedir perdão ao Senhor e livramento ao Senhor daquilo que nós não enxergamos que estamos vivendo. E isso, para alguns, pode parecer uma atitude insana, de loucura, né? Mas não. A gente sabe que é uma atitude de sabedoria, porque assim, antes de qualquer coisa, Deus ele olha a intenção do coração. Né? Você fala de Jó, Jó pedia perdão pelos pecados dos filhos, que talvez eles tivessem cometido. Mas é uma atitude de sabedoria e que expressa o que você falou, a dependência de Deus. É verdade. Né? Isso é muito importante. O que mais que a gente tem de foto aí? Esse rapaz aí sorrindo, recebendo a sopa, olha lá.
Esse daí tava feliz numa noite muito fria, né? Muito, muito fria. Ele sabe que uma coisa que a gente percebe nas ruas é a unidade desse povo, né? Eles chegam pedindo o alimento, mas eles nunca pedem só para ele. Sim. Eles sempre pedem para o amigo ou para a amiga, que eles falam, usam o termo, estão fazendo reciclagem, né? Mas eles sempre pensam no outro. Verdade. Ao modo deles, eles enxergam o outro. É lógico que tem desinteligências entre eles brigam, às vezes a gente encontra um ou outro machucado, bastante nervoso, porque, né, brigaram lá. Mas na maioria das vezes a gente enxerga isso, né, essa preocupação que não é só alimentar o próprio corpo, né, sanar a própria com as fome. outras pessoas também, exatamente. Né? Exatamente. Então nessa noite aí eu lembro que ele estava bem feliz porque estava chegando comida para ele. Muitas vezes a gente encontra pessoas que estavam ali, elas dizem que estavam orando a Deus por um prato de comida e a gente chega com a sopa, né? Você sabe que isso é muito interessante porque assim, às vezes as pessoas não fazem, né? Porque ela acha assim, mas tem muita gente precisando, eu não vou conseguir atender a necessidade de todos. É porque ela nunca viu o sorriso de alguém que recebe uma sopa e fala, você é a resposta de oração. Estava pedindo a Deus e Deus te enviou. Nossa, é verdade. Coisa maravilhosa. É verdade. Né? Isso não tem nada a ver com filantropia, né, pastor? Nada. É amor a Deus. Não estou criticando o trabalho filantrópico de forma alguma, ele é importante também, mas o trabalho filantrópico é aquilo que o senhor falou lá no começo sobre o trabalho do Estado, né? Ele entrega o alimento, mas não tem preocupação com a salvação da pessoa, né? Então, esse trabalho solidário feito pelo GES é isso, né? A preocupação é o entregar também, principalmente a palavra do Senhor, né? Com certeza. Então, com certeza. Passou uma foto ali, essa é a minha outra identidade secreta. Você é cabeleireira? Olha só! Pois é, esse daí foi um rapaz que nós resgatamos numa ação, foi muito, muito importante, muito bacana mesmo. Um dos irmãos, o Alexandre Priori e o Paulo também, o Paulo Sérgio, conversaram bastante ao longo da ação, leram a palavra de Deus para ele, oraram por ele, né? Eu estava um pouquinho mais afastada nesse dia, porque eu estava acolhendo uma irmã que naquele dia estava como voluntária e estava muito comovida por tudo aquilo, então ela chorava muito, né, a Maiara. Então eu não participei muito de pertinho do trabalho que foi feito com esse rapaz, mas no final daquele atendimento, ele correu atrás do carro e entregou o cachimbo de crack pro Alexandre Priori e queria se entregar a Jesus. Na verdade, voltar, porque ele já era convertido e estava afastado. E aí o trabalho do GES começou e foi muito gratificante com esse rapaz. Aí nesse dia nós arrumamos uma maquininha, uma tesoura, enfim, ver que tem uma garrafinha ali improvisada para molhar o cabelinho dele. Né? E aí nós arrumamos o visual dele, né? Foi bem legal esse momento. E você sabe que esse trabalho ele é muito importante, Sil, porque assim, eu já fui criticado algumas vezes porque disseram que o GES faz o assistencialismo, né? Ou seja, dá o peixe para a pessoa e não ensina ela a pescar. Eu nunca enxerguei o nosso trabalho dessa forma, porque assim, para fazer de acordo com a cartilha, nós não temos estrutura para dar um acompanhamento para a pessoa, monitorar, orientar, nós não temos. Tem pessoas que a gente encontra na rua e depois nunca mais vai ver essa pessoa. Então a nossa preocupação naquele momento é suprir a necessidade momentânea dela e através disso mostrar para ela que esse cuidado é o cuidado de Deus com a vida dela, né? Isso é muito importante. Você sabe que nós fizemos isso durante muitos anos sem que eu conhecesse uma frase, que depois que eu conheci fez total sentido. E eu me culpo até hoje porque eu nunca lembro quem escreveu ou quem disse. Eu acho que foi Francisco de Assis. E ele diz o seguinte, pregue o Evangelho de todas as formas. Se for necessário, use palavras. Então, isso foi muito forte. O dia que eu conheci, que eu li essa frase, foi muito forte. Porque eu falei, é isso que a gente faz. É verdade. É isso que a gente faz. Então, veja, aquele que condena o assistencialismo não daria um prato de sopa para esse rapaz. O prato de sopa, ele foi o instrumento,
Foi aquilo que tocou, aquilo que mostrou para ele. De repente a gente não sabe se ele pediu para Deus, se ele não pediu, mas foi o instrumento. A partir disso, o Espírito Santo começou a trabalhar na vida dele. Por que eu digo isso? Esse dia eu não estava. Mas por que eu tenho certeza que o Espírito Santo começou a trabalhar? Por quê? Porque o Priori me contou que quando vocês já estavam saindo, ele foi atrás e ele entregou o cachimbo de crack. Então, ou seja, tocado pelo Espírito Santo de Deus, do tipo, olha, não quero mais saber disso, eu quero mudar de vida, e de fato, veio para a igreja. Esse dia aí foi o dia que, acho que ele já tinha vindo algumas vezes, né, depois que você cortou, antes de cortar o cabelo, né, enfim, e participou dos cultos, e ele chamou muita atenção, e você falou dessa questão de se importar com os outros, né, ele vem para a igreja acompanhado do fiel escudeiro dele, né, que é aquele cachorrinho preto, né? É verdade, é uma graça. E ele só não entra porque ele é muito obediente e ele fica lá no átrio da igreja. Fica 2 horas lá esperando. É verdade. É verdade. Né? Então, assim, por causa de um prato de sopa que foi entregue com amor. Eu já vi, no início do trabalho do Géias, nós fazíamos... saímos daqui do bairro e íamos até o centro da cidade, até o pátio do colégio. E uma vez, andando ali uma paralela com a Rua Boa Vista, não lembro como chama, nós encontramos um grupo grande de pessoas fazendo o mesmo trabalho que nós estávamos fazendo. Só que a diferença, olha como são as coisas, comparações são inevitáveis, né? Principalmente quando você faz alguma coisa e você vê alguém fazendo também, você presta mais atenção para ver como é que está sendo feito, se eu posso aprender alguma coisa e tal, né? E aí eu vi aqueles homens, só tinha homens, né? E eu vi aqueles homens fazendo o trabalho e aquilo me chamou a atenção. Eles chegaram numa perua Kombi. Quando eles entregavam, eram marmitas mesmo, né? Aquelas de alumínio, né? Eles tinham um carrinho desses de transporte, uma estrutura, todos eles uniformizados, uma estrutura fantástica. E aí eu fiquei observando, nós nos encontramos assim, eles vindo de um lado e a gente de outro, nos encontramos no meio do caminho. Dois vocês exércitos. Também fazem, tal, vocês também fazem tal, não sei o que, E eu fiquei prestando atenção. E as pessoas deitadas no chão, eles pegavam a marmita, jogavam e iam embora. Jogavam e iam embora. Então assim, atendeu a necessidade matou a fome da pessoa? Ok, matou. Só que assim, essas pessoas, elas recebem comida de outros. Quando você vai e trata uma pessoa como o Rogério, como aquela pessoa, né, com amor, ele vê que você se importa com ele vê que você poderia estar na tua casa dormindo e não ali, ele vê que ele está na rua por obrigação, entre aspas, e você está por opção. Então essas coisas balançam a estrutura da pessoa e fazem ela olhar para Deus. E aí o nosso papel... É verdade, o senhor tem toda a razão. E eu, assim, eu não gosto, particularmente, eu não gosto do termo assistencialismo. Não acredito que o Géias faça esse trabalho de assistencialismo, mas acredito que o Géias faz é devolver um pouco de dignidade. Exatamente. Se as pessoas valorizassem e percebessem o quanto é importante devolver dignidade para o outro, eu acho que muitas não estariam na rua e mais pessoas engrossariam esse exército aí de pessoas que ajudam. Porque é isso, um prato de comida, um cobertor, uma blusa de frio pode devolver dignidade para alguém. Com certeza. Né? Às vezes uma pessoa que passou o dia todo enfrentando um dia de lutas no sentido assim de se esquivar de uma briga, né? De levar uma facada, um tiro, enfim, essas coisas todas que a gente sabe que é a realidade das ruas. Uma pessoa que passou solitária porque não teve ninguém que parasse para conversar com ela. Para levar uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra de esperança, né? Uma pessoa que é invisível, porque esse é o grande problema dessas pessoas que estão na rua, elas são invisíveis. Tanto são que, assim, eu hoje me pego vendo isso. Antes eu passava por essas pessoas na rua, sempre passei. Eu também não via essas pessoas. E desde que eu vim para o Géias, hoje eu me pego contabilizando até quantas pessoas eu vi na rua, dormindo num cobertor molhado, com um pratinho de comida lá todo encharcado lá, que a chuva encheu de água, né? Enfim, hoje eu me pego nesse trabalho. Mas por quê, pastor? Volto a dizer, ninguém do Géias é santo, a gente não virou santo, a gente só
ficou sensível Também não pro somos problema desocupados. Exatamente, não somos. Temos muito trabalho. Aliás, precisamos de mais voluntários e mais membros. É isso aí. Mas é estar sensível à ação do Espírito. É isso que nós estamos, né? Nós estamos abertos a isso. E por isso nós enxergamos mais essas pessoas. Porque isso faz parte da nossa vivência. Sim, com certeza. Você sabe que você falou uma coisa muito importante. As pessoas, elas parecem ser invisíveis. Nós temos, eu devo ter algum em casa, eu vou trazer para você ver. Não me lembro se 2014, 2015, não me lembro. Paulo Guimarães, nosso irmão presbítero, ele fez parte do GES durante muito tempo. E depois, por causa das muitas atribuições dele, ele acabou não conseguindo mais. Mas ele criou um folheto de distribuição com o título, Será que eu sou invisível? Exatamente nessa perspectiva, né? Então, assim, isso é importantíssimo, por quê? Porque as pessoas mudam de calçada por medo, ou mudam de calçada porque acham que o cheiro daquela pessoa é ruim, ou simplesmente nem veem, como você falou, é invisível, né? Ele está ali, faz parte da paisagem, o banco, a pessoa é a mesma coisa, né? É verdade. Então, assim, a gente consegue resolver a situação? Não, a gente não consegue resolver. Mas se a gente puder ser bênção na vida de uma pessoa, e essa pessoa entender que tem um caminho de volta para ela e ser restaurada, essa pessoa vai falar para outra, que vai falar para outra, enfim, né? É verdade. Pastor, é importante a gente perceber que essa ação que nós desenvolvemos no GEAS, ela vai fazendo parte da nossa vida como um todo. É assim, de repente a gente se pega dando comida para uma pessoa na rua, sem ser no contexto de uma ação, Exatamente. Sem ser no contexto de entrega de uma cesta. Exatamente. Né? É porque o Espírito vai trabalhando em nós. Então, eu entendo que isso é chamado. Sim. E chamado, a gente não é atemporal e aterritorial, né? É o tempo todo. É o tempo não tem todo. Essa, é só no dia da minha escala, é só... Não é isso. Exatamente. Né? E é interessante que existe uma identificação daquele que tem o chamado com aquele que está na rua. Vou te dar um exemplo. A baixinha, a Sueli, ela fala muito sobre isso, ela observa mais, às vezes, por mim passa despercebido, mas ela observa. Então, por exemplo, imagina que nós estamos no balcão de uma lanchonete, estamos eu, você e mais 2 pessoas. Aí entra alguém para pedir alguma coisa de comida. Vem em mim, não vai em você. Às vezes, é um imã, né? Às vezes a gente está parado, por exemplo, no farol, e aí ela fala assim, olha, vem vendo lá, fica vendo. Aí do meu lado tem um carrão, na minha frente tem outro. Vem onde? Vem em mim. Então glória essa identificação, Deus por isso, glória né? a Deus por isso, né? Essa identificação. É verdade. Tá certo. Tem mais alguma coisa de foto para a gente mostrar? Vamos ver. Ah, tem essa família legal, né? Olha só que família linda, a família GEAS. Ali, olha, o senhor vê que tem até criança, né? As crianças já estão sendo treinadas para o ministério. A Emily, tem que falar da Emily. A Emily é a segunda geração do louvor do GEAS, porque ela já está ali, pertinho da mãe dela, a Mari ali... Né, a Joyce também já toca violão, canta, se arrisca no carrom, enfim, elas estão ali já formando a segunda geração do louvor. Muito bom, muito bom. Bom, Sil, nossas considerações finais aqui. Eu sei que você tem alguma coisa para falar a respeito dos nossos projetos, mas antes eu queria perguntar uma coisa para você. Esse anel que você está usando no seu dedo, o que é isso aí? Esse anel. Pastor, o senhor brincava na rua. Sim. Quando era pequeno. Sim. O senhor já furou o pé no prego? Já. Já, né? Já deixou a ponta do dedo no asfalto? Já, na quina do móvel, já. Isso, doía pra caramba, né? Doía muito. Pois é, quando eu comprei esse anel, ele do mostruário era o mais simples que tinha. Tinham anéis muito bonitos. E mais baratos, inclusive. Mas para mim foi muito significativo esse anel. Deixa eu ver se dá para mostrar ali. Ó, é um anel, deixa eu ver nessa câmera aqui, né? É um anel que é um prego torcido. É verdade, é um prego. É um prego torcido.
Ele é muito simples, né? Quem olha assim fala, nossa, que gosto, vai comprar um prego e pôr no dedo. Mas esse anel me faz lembrar de Isaías 53, 5. Mas ele foi traspassado pelos nossos pecados. Por que um prego e não uma cruz, né? Porque a cruz é o grande símbolo, né, do amor de Deus por nós, através de Cristo. Por que um prego? Porque eu quis colocar uma lupa em cima do sacrifício de Jesus, né? E aí pensar que quando a gente brincava na rua e furava o pé no prego, já doía tanto, eu já furei várias vezes o pé no prego e doía tanto. Aí eu fico pensando no prego traspassando os ossos dele, traspassando a pele dele, né? Não bastasse os pecados do mundo, pensa naquela dor que ele estava sentindo ali. Então foi muita dor que ele sentiu por mim. Foi muito peso que ele sentiu pelo meu pecado. Então isso me faz lembrar do sacrifício de Jesus, né? E do amor dele por mim. É bom nunca se esquecer, né? É. Aqueles que esquecem tornam o sacrifício inválido, né? É verdade. É como se fosse inválido, É né? verdade. Parece que é papo de crente, parece que é uma coisa assim, a gente vai no culto, a gente sabe disso, a gente conversa com crente, é isso. Mas eu acho que é isso mesmo. A gente precisa lembrar todo o tempo. Com certeza. Todo o tempo e nunca Com esquecer, certeza. para que a nossa alma e o nosso espírito esteja cheio dessa certeza. Com certeza. E da certeza do motivo pelo qual ele fez isso, que é a nossa salvação. Isso nutre 2 sentimentos, pelo menos. Gratidão e cuidado, né? Com certeza. Gratidão e cuidado são as palavras que resumem isso, né? É verdade. Amém. Olha, muito obrigado. Eu sei que tem muita coisa ainda para a gente falar, mas o nosso tempo está acabando e quem sabe em breve a gente marca um outro dia. Sim, eu com sei prazer. que tem mais. Eu sei que a gente poderia ter falado dos projetos, daquilo que a gente tem para fazer, mas fica para o próximo programa. Tá certo, então. Tá eu bom, estou à disposição. Tá Fiquei joia. muito feliz de ter Tá participado. Bom. Muito obrigado, viu? Obrigada, Deus te pastor. abençoe, viu? É isso aí, gente. Terminando mais um Manda Aqui Solidário. Espero que você tenha sido edificado, abençoado, provocado e que você faça alguma coisa a respeito. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, assim como toda a tua família, em nome de Jesus. Tchau. Tchau. Vou ter que...